O simples sacerdote só queria ficar perto da mulher que amava, mas o protagonista destinado do romance precisou intervir à força. O homem pegou a mão da mulher, não lhe dando chance de recusar, sugerindo com seriedade que seria um bom noivo. Enquanto isso, sua noiva já estava enlouquecendo de ciúmes. Em um canto, Crane só podia rezar em silêncio para que desta vez ela não fosse queimada viva. O nome dela é Crane Hire, a protagonista de uma novel de romance. Para ficar com seu amado protagonista, ela, determinada, rompeu o noivado com seu noivo desprezível. Sendo filha de um lorde, ela se tornou por vontade própria a empregada de uma jovem rica. Depois de suportar um tormento sem fim, ela finalmente encontrou o amor verdadeiro. Porém, o que a esperava no capítulo final do livro não era um final feliz, mas sim ser assassinada com uma taça de vinho envenenado no momento em que despertou de sua agonia. Ela entrou em um loop de morte. Na primeira vez que se apaixonou pelo protagonista, ela morreu estrangulada. Na segunda vez que se apaixonou pelo protagonista, ela morreu afogada. Depois disso veio o fogo e a queda de um prédio. No final, não importava com quem ela escolhesse ficar, ou se ela evitasse se envolver com qualquer um, o resultado nunca mudava. Cada renascimento começava em um pátio cheio de lama, com uma moeda na boca. Ela voltou para sua cerimônia de 17 anos, pela 100ª vez, o exato ponto de partida de seus renascimentos infinitos. Sua criada, Nancy, arrumava seu cabelo e maquiagem com cuidado, e como quem não quer nada, mencionou casualmente seu noivo Dylan. Apesar do jovem mestre Dylan gaguejar um pouco e ser tímido e melancólico, ele ainda tem seu charme. Aquelas palavras eram irritantes demais. Crane nunca gostou de ouvir isso. Então por que você não se casa com ele no meu lugar? Ou que tal você me dar o seu amante? No instante seguinte, Nancy pareceu perturbada, forçando uma risada e mudando de assunto. É claro que Crane estava brincando, afinal, ela já havia cobiçado o amante de Nancy numa tentativa de escapar do ciclo e acabou sendo morta por ela. Crane rezou em silêncio para que Nancy não a matasse desta vez. Então ela teria que mais uma vez encontrar aquele seu noivo desprezível. Não importava como se olhasse, não havia motivo para a protagonista Crane se apaixonar por Dolan, embora ele ainda não fosse seu marido. Aparecer na cerimônia de maioridade de sua noiva, com roupas encharcadas de chuva, foi desrespeitoso demais. Crane tentou entendê-lo e amá-lo, mas era completamente impossível. Os mesmos convidados, a mesma música, na mesma cerimônia, ela se sentia no inferno. Seu noivo até aconselhou com condescendência a aceitar a realidade, mas antes que ele pudesse terminar uma única frase, Crane podia recitar suas próximas falas de cor. Aceite a realidade, Crane. Ouça, este é o seu destino. É isso que você ia dizer. Dylan negou teimosamente, mas era a mais pura verdade. A 69ª vez dançando com Dylan, a 45ª vez que um casal pisou um no outro, a 78ª vez que um criado derrubou um copo. Um falatório barulhento explodiu por toda parte. Tudo porque ela tinha um noivo como ele. Crane Hire era alvo de pena pela 100ª vez. Vendo o homem à sua frente, prestes a perder a paciência por causa da fofoca, Crane franziu a testa com nojo daquela cena familiar, mas no segundo seguinte ela se deu conta que havia uma coisa que ela nunca tinha feito antes. Ela pegou a mão do Dylan e o puxou para fora do salão de baile. Em resposta à pergunta dele, ela sorriu deslumbrante. Ele era seu noivo. O que mais ela faria com ele? Adiantar o casamento. Claro que este era um momento marcante e único para Crane. Desde que fosse algo que ela nunca tivesse feito antes, ela estava disposta a tentar. Desde que fosse algo acontecendo pela primeira vez, ela podia aceitar. Então agora você vai tirar a sua roupa. Depois que certos eventos indescritíveis terminaram, a atmosfera ficou em um silêncio estranho. Quando eles voltaram para o salão de baile, a conversa barulhenta ainda continuava. Crane esperou em silêncio pelo surto de Dylan, mas, para sua surpresa, ele estendeu a mão, pedindo para dançar. Cada movimento dele atrairia o ridículo dos nobres. Mesmo assim, ele aguentou o que estava acontecendo. Até que, assim como todas as vezes anteriores,
Eles mais uma vez esbarraram em um servo carregando bebidas. Crane assistiu entorpecida como esperado. O que tinha que acontecer aconteceu. Ela estendeu a mão para Dylan, esperando pelo ato brutal de humilhação, que certamente viria a seguir. Mas, inesperadamente, seu rosto estava sério e sua expressão indecifrável. Ele não xingou o servo. Ao invés disso, ele segurou a mão dela. Você ainda quer dançar, né? Crane olhou para ele espantada. Isso era estranho demais. O Dylan, que não tinha mudado em 99 vidas, realmente tinha mudado naquele instante. Uma fagulha de esperança se acendeu em Crane. Será que outras coisas poderiam mudar também? Depois da festa, Crane voltou para o seu quarto e relembrou cuidadosamente os padrões de seus renascimentos. Por exemplo, a partir de sua aparição no pátio chuvoso, seu tempo de vida era de 1 ano, e depois de 1 ano, ela inevitavelmente morria e voltava para o começo. Outro exemplo. No início de cada nova vida, sempre havia uma moeda com um número gravado nela. Em sua boca, ela tinha tentado desafiar um enredo. Engordando de propósito e se tornando feia, ela até tentou tirar a própria vida, mas mesmo assim, nada mudou. Em sua 48ª vida, ela foi ferida pelas presas de um javali. Dylan se recusou a dar tratamento médico a ela, usando o noivado rompido como desculpa. Seu corpo ficou coberto de escaras. E nem mesmo as empregadas queriam tocá-la. Apenas o protagonista Raymond a visitava e cuidava dela com dedicação, mas no final, ela ainda assim morreu de sepse. Em sua 18ª vida, a rica jovem Isabella, ressentida por ela ter seduzido Raymond, não a matou diretamente. Ela a encharcou com querosene, e Crane acabou morrendo por complicações das queimaduras. Em sua 53ª vida, no dia de seu casamento com Raymond, o pai da Isabella apareceu de repente. Para vingar sua amada filha, ele a golpeou no pescoço com um machado cego e sem fio. Ela já tinha resolvido uma vez se vingar daqueles que a mataram na próxima vida, mas a cada novo começo, seu coração amolecia novamente. Afinal, eles ainda não tinham feito nada na nova linha do tempo. Que motivo ela teria para puni-los? Além disso, não eram só eles. Em cada vida, inúmeras pessoas queriam matá-la. Como ela poderia sequer pensar em vingança? Observando a moeda girar no chão, Crane de repente percebeu que não deveria ser tão absoluta. Embora eles não se lembrassem de tê-la matado, ela se lembrava claramente de como morreu nas mãos deles. Não importava se a lista de pessoas para se vingar fosse infinita, ela poderia renascer para sempre. Ela tinha todo o tempo do mundo. Um tempo tão infinito, era perfeito para cometer maldades. O motivo pelo qual ela nunca tinha pensado nisso até agora era por causa da aparência de Raymond, que a fez acreditar que o amor podia mudar uma pessoa. Mudar o mundo. Mas os fatos provaram que ela estava errada. Nunca foi o amor que podia mudar os outros e a si mesma, foi a morte naquele momento. Foi como se tudo fizesse sentido para Crane. Talvez, antes que seu 117º aniversário chegasse, se tornar uma jovem assassina não seria tão ruim. Enquanto isso, em outra estrada, porque o cavalo da carruagem se feriu, Isela teve que seguir seu pai, caminhando em direção à propriedade superior, olhando para o território superior, embora pouco povoado. Os lucros de seus pomares e áreas de extração de madeira eram excelentes. Ele há muito tempo queria tomar essa terra para si e tornar sua filha a nova senhora, e Isabella, querendo a aprovação de seu noivo Raymond, estava naturalmente empolgada com o plano de seu pai. Depois de chegarem ao seu destino, Isabella ouvia seu pai trocar gentilezas, enquanto secretamente avaliava a igreja do Senhor, mas seus olhos foram atraídos por uma grande multidão. Ela abriu caminho para ver melhor e se surpreendeu ao ver uma mulher sentada sozinha dentro da igreja. Apesar do ambiente em ruínas, ela brilhava como um anjo quando ouviu alguém a chamar de minha senhora. Azela ficou chocada. Essa mulher era na verdade a filha do Lord Hyer. Por algum motivo, mesmo ela usando um vestido desbotado, acinzentado e sem nenhuma joia decente, porque ela sentia um ciúme tão doentio daquela mulher, mas mesmo assim Isela sabia claramente que aquela nobre dama não passava de um degrau para ela,
Então ela se aproximou e se apresentou. Crane a olhou com um olhar calmo e generosamente apresentou seu noivo, Dylan. Isabela sentiu um pingo de conforto ao olhar para o homem que gaguejava. Não importa o quão linda ela seja, ela ainda vai se casar com um sacerdote pobre como ele. Seu olhar tinha um traço de pena. Vocês dois são um par perfeito. Mesmo que não se deem bem de primeira, tenho certeza que serão muito felizes depois. Inesperadamente, após ser provocada por ela 100 vezes, Crane já estava acostumada e agradeceu educadamente com um sorriso. Só que, ao olhar para Isabela, usando um vestido tão magnífico na igreja, um sino distante começou a soar na mente de Crane. Se eu a enforcasse, ela chamaria tanta atenção quanto um relógio, ou ela faria um som tão agradável quanto o de um sino. Senhorita Hire, você parece estar encarando meu pescoço. A voz da Isabela, de repente, a trouxe de volta à realidade. Isabela tinha pensado por engano que ela estava admirando seu colar e o exibiu, dizendo que era um presente de seu noivo. Dylan olhou para Crane ao seu lado com desagrado. Crane apenas sorriu e o elogiou muito. Que coleira realmente linda. Na manhã seguinte, Azela estava desesperada com o sumiço de seu colar. Nancy estava impotente com a jovem mimada. Se ele realmente sumiu, não havia nada que ela pudesse fazer. Você deveria se lavar. Primeiro, está quase na hora do café da manhã. Mas, no momento em que ela terminou de falar, o tapa de Azela veio em seguida. Você o roubou. Não foi você. Os olhos de Azela estavam cheios de raiva, mas Nancy provocadoramente apontou para a própria bochecha, um ato que só aumentou a raiva dela. Bem nesse momento, Crane apareceu de repente. Azela explicou impacientemente como o colar tinha desaparecido, e expressou sua suspeita em voz alta. Sua empregada deve ter roubado. No segundo seguinte, Nancy estava segurando sua bochecha, chorando lamentavelmente que foi incriminada. Todo seu desprezo anterior havia sumido. Crane suspirou impotente, dizendo que mandaria as pessoas procurarem de novo. Azela queria insistir no assunto, mas os olhares dos criados atrás de Crane fizeram suas reclamações morrerem na garganta. A propósito, Isela, você precisa saber de uma coisa. Nancy está ao meu lado há muito tempo. Deve-se olhar para o dono antes de bater no cachorro. Pelo resto do dia, os criados de toda a propriedade procuraram pelo colar de Zela. Azela andava ansiosa pelo quarto de seu pai. Ela tinha que revistar o quarto da filha do Lorde. Aquele colar foi um presente de Raymond. Verti entendia a ansiedade de sua filha. Afinal, o segundo filho de uma família de barões falida havia se tornado um herói de guerra. Ele poderia ter se casado com alguém de uma família muito mais proeminente, mas por certos motivos ele tinha uma dívida com eles. Então Verti tinha certeza que Raymond não abandonaria Azela. Azela não obteve nenhuma solução de seu pai, e só pôde se arrastar de volta para o seu quarto, determinada a deixar este lugar infernal assim que encontrasse o colar. Mas no instante em que abriu a porta, o chão estava assustadoramente coberto por um líquido preto, e o colar, que esteve desaparecido o dia todo, brilhava fracamente sobre a cama. Isela correu até lá, mas congelou quando viu claramente o que estava na cama. Repousando sobre seu colar estava a cabeça de uma mulher. Em um instante, Isela começou a suar frio. No momento seguinte, ela fugiu do quarto. A cabeça da mulher era de Nancy. Ela não conseguia entender o que tinha dado errado. Foi só porque ela ficou com raiva dela, ou ela podia estar morta fugindo em pânico. Azela tropeçou em seu vestido. Fui eu que levei aquela criada à morte. Bem naquele instante, aquela voz feminina irritante soou perto do seu ouvido. Azela olhou para cima com ódio. Por que ela tinha que encontrá-la justo agora? Porque ela tinha batido naquela criada, e o corpo estava no quarto dela. Ela sem dúvida seria vista como a assassina se fosse descoberta, e enquanto os passos se aproximavam, Crane olhou surpresa para a mulher no chão. No segundo seguinte, um sorriso gentil tocou seus lábios. O que foi? O que aconteceu no meio da noite? Crane se lembrou de sua conversa anterior com Nancy. Depois de acordar de sua 100ª morte, Nancy tinha olhado de um jeito estranho para a moeda em sua mão. Você entende de ler a sorte? Vamos fazer uma aposta se der cara. Você tem que ser uma boa pessoa se cair coroa. Antes que ela pudesse terminar, Crane já tinha jogado a moeda para o alto.
como o destino quis, ela decidiu ser uma pessoa má de agora em diante. Naquela mesma tarde, enquanto os criados da mansão Hire estavam procurando o colar da Isabela, eles viram sua jovem senhorita aparecer no pátio. Era a primeira vez que a viam em muitos anos. O sorriso de sua senhorita, tão deslumbrante e inesquecível. E isso foi porque Crane tinha conseguido matar sua primeira pessoa. Isabela tremeu ao olhar para Crane, apavorada de ser acusada de assassinato, mas seu vestido manchado de sangue chamou a atenção de Crane. Isabela entrou em pânico e tentou se explicar, mas quando viu suas mãos cobertas de sangue, ela percebeu com desespero que qualquer um pensaria que ela matou a empregada. Mas então Crane, diante dela, estendeu a mão. Venha para o meu quarto, eu te ajudo a guardar seu segredo. Você está menstruada. Não está. Azela olhou desconfiada para a mulher ingênua atrás dela. Talvez se ela confessasse tudo, Crane realmente a ajudaria. Mas bem quando ela estava prestes a se explicar, Crane falou com uma súbita compreensão. Você por acaso viu algo assustador? O que foi um corpo. No momento em que ela falou, a expressão de Zela a entregou. Mas Crane explicou aquilo com naturalidade. Isso é bem normal, porque fantasmas aparecem de vez em quando nesta mansão antiga. É apenas uma ilusão assustadora. Você vai se acostumar. As palavras de Crane deram a Zela um pingo de conforto, e ela até se ofereceu para levar a Zela de volta ao seu quarto. Mas parada diante da porta novamente, a Zela não conseguiu conter seu medo. Crane a consolou com palavras, e foi a primeira a abrir a porta e entrar. Surpreendentemente, o quarto estava impecável. O colar de joias que estava sumido o dia todo estava pendurado em segurança num chapéu. Só então a Zela finalmente respirou aliviada. Ela deve ter se sentido culpada por bater na empregada e teve uma alucinação, mas Crane atrás dela parecia estar em transe. O silêncio repentino fez Zela se sentir estranha. Mas quando ela se virou para olhar, a expressão de Crane era completamente apavorante. Zela segurou seus ombros e gritou seu nome. E felizmente ela voltou ao normal. No instante seguinte, é tarde demais. Vou arranjar para que você descanse no quarto ao lado. Por agora, depois que Zela saiu, Crane procurou freneticamente pelo quarto. Nancy, onde diabos você foi parar? Há pouco tempo, ela conversava gentilmente com Nancy, que estava descansando em seu colo. Nancy comeu a comida com sonífero sem nenhuma suspeita. Crane estava radiante e, inesperadamente, Nancy atenciosamente pediu uma semana de folga. Nesse caso, ninguém vai notar se você desaparecer durante esse tempo. A parte difícil era que esta era a primeira vez que ela matava alguém em 100 anos. Ela inconscientemente abraçou a cabeça dela, querendo escolher um jeito mais fácil para ela morrer, mas a inquieta Nancy em seus braços ainda se debatia. Crane parou de hesitar e a soltou. Já que você não gosta do jeito fácil, eu mesmo terei que fazer o serviço. O corpo mole de Nancy caiu pesado no chão. Ela ergueu o olhar de repente e viu que o colar que ela havia roubado estava agora bem diante de seus olhos. Mas ela só podia olhar, desesperada, enquanto Crane pegava o colar. Você realmente não mudou nada. No segundo seguinte, Nancy sentiu algo apertar em volta de seu pescoço, e acima dela, Crane esticava uma fita de cabelo com força. Para ser justa, da próxima vez você pode me matar. Então Nancy estava claramente morta. Ela sentiu com as próprias mãos, não respirava, não se movia. Então por que a Nancy sumiu? O plano original de Crane era fazer a Zela ver o corpo de novo, para que ela ficasse apavorada bem na sua frente. O que é isso agora? Que tédio! Depois de seu surto, Crane desabou no chão. Sem forças, ela não conseguia entender quem poderia ter limpado a cena tão rápido, em menos de meia hora que elas saíram. Ou existia outra possibilidade? Será que matar a Nancy foi apenas uma alucinação dela? Afinal, era possível. Ela tinha morrido 99 vezes. Seria estranho se ela não estivesse louca, mas essa constatação fez Crane desmoronar. Não importa o quão louca ela ficasse, ela não se permitiria ser enganada por alucinações. Crane cerrou os punhos de fúria e socou o chão várias e várias vezes,
para dar uma lição ao seu eu patético. Da próxima vez, depois de matar a Nancy, ela ficaria no quarto de Azela o tempo todo, ou talvez ela pudesse testar em outra pessoa primeiro. O dia estava amanhecendo quando Crane saiu do quarto. Um servo que passava notou, mas sua atenção foi atraída para a mão ferida dela. Vendo o gesto rude do servo, Crane franziu a testa impaciente e afastou a mão dele com violência. Bem naquele momento, Dylan apareceu de repente. Ele tinha visto toda a cena, mas ele apenas olhou fixamente para a mão de sua noiva. Crane o encarou sem querer demonstrar fraqueza. Será que alguém realmente precisa aprender a se colocar em seu lugar? Mas bem, se ele tivesse essa coragem toda, ele seria o protagonista. Crane dispensou o servo com um gesto, mas Dylan ao seu lado, disse de repente, você é bem protetora com ele. Mas Crane nem ligou e o afastou. No instante seguinte, sua mão foi segurada de novo, provocada por 2 faltas de respeito seguidas. Crane estava ficando irritada. Inesperadamente, Dylan disse com timidez, você não cuidou da sua ferida. Não é? Dylan a levou de volta para o seu quarto e habilmente aplicou o remédio na mão dela. Quando sentiu que ela se encolheu de dor, seus movimentos se tornaram ainda mais delicados. Pode deixar uma cicatriz, ele disse, com um tom de angústia na voz. Crane observou a expressão dele, em segredo, apesar de ser um pouco inesperado. À medida que o relacionamento dela com Dylan mudava nesta vida, outras coisas também mudavam sutilmente. Talvez ela pudesse ir um pouco além. Ela então se aproximou bem de Dylan. Com os olhos cheios de sedução, eu continuo linda, não é? A aproximação repentina de sua noiva fez o rosto de Dylan corar na mesma hora. Seus olhos desviavam para todos os lados. Como a parceira dele nessa nova experiência, Crane estava disposta a dar a ele uma bela recompensa. Ela delicadamente levou a mão de Dylan aos seus lábios. Um convite irrecusável, com certeza. No momento seguinte, a mão grande de Dylan passou por seu cabelo vermelho. Ela faria este homem ficar completa e totalmente obcecado por ela, faria ele tentar roubá-la do protagonista, Raymond, e então, um dia, ela mesma o mandaria para a morte. No dia seguinte, Isabella estava radiante com seu colar recuperado, exibindo-o sem parar para Crane, vangloriando-se de como era caro e precioso. Mas o que Azela não sabia era que, não importava quantos vestidos caros, colares ou joias ela tivesse, seu noivo nunca concordaria em se casar com ela, sem obter resposta para sua ostentação. Azela se sentiu um pouco tola. Isso só a fez ter mais certeza de que Crane estava apenas fingindo ser indiferente, quando com certeza ela nunca tinha visto coisas tão refinadas, concentrada em tocar o piano. Isso já está muito ultrapassado. Isabella gentilmente se ofereceu para lhe dar um piano, mas foi friamente recusada, e Isabella ficou meio confusa. Ontem Crane tinha sido tão calorosa com ela, e até a acompanhou de volta ao seu quarto, mas falando nisso, ela não viu aquela empregada o dia todo. Por que aquela empregada de ontem não veio? Ao ouvir isso, Crane pensou que ela ia causar problemas de novo. Eu não te disse que vi algo aterrorizante ontem. Eu vi aquela empregada ser decapitada. Felizmente, assim como você disse, foi uma alucinação. Crane já não conseguia ouvir a tagarelice sem fim de Isabella. Ela continuava repassando os acontecimentos daquela tarde. Em sua mente, ela tinha certeza de que não tinha cortado a cabeça da Nancy. Quando Nancy morreu, havia apenas hematomas em seu pescoço, de ter sido estrangulada. Então quem fez isso? Depois da morte da Nancy, Crane promoveu uma lavadeira chamada Donna para ser sua criada pessoal. Inesperadamente, o cavalariço, que gostava da Nancy na vida anterior, se apaixonou pela Donna. Depois que a Nancy desapareceu, Donna era diferente da quieta e pensativa Nancy. Ela estava sempre tagarelando ao lado de Crane. Crane pensava que todas as empregadas eram mais ou menos iguais, que substituir uma não faria muita diferença. Mas inesperadamente foram esses personagens insignificantes que puderam trazer enormes mudanças para a trama. Enquanto Crane ajudava Donna a escolher roupas, Donna casualmente pegou um cachecol e disse que queria dar para uma senhora. Dell, esse nome, que Crane nunca tinha ouvido antes, a deixou em alerta. Mas Donna pensou que ela estava brincando.
Minha senhora, essa é a senhora. Del, a senhora não se lembra. Ela foi sua tutora por 8 anos. Mas a Crane tinha certeza que nos últimos 100 anos, ela nunca tinha ouvido aquele nome. Mas agora, cada um desses assuntos aparentemente irrelevantes e pessoas, cada detalhe trivial, era incrivelmente importante para ela. Talvez através deles ela pudesse ser salva. E assim, ela sentiu uma súbita onda de expectativa. Que mudanças a senhora Del traria? Por causa da sugestão da dona, o concerto da orquestra, que a Nancy a acompanhou na vida passada, foi trocado por uma apresentação de circo. Os acrobatas saltavam sem parar pelo ar. Girando aquilo, fez a Crane se lembrar de si mesma. Uma vez, ela também já tinha dado um salto daqueles, mas, tragicamente, ninguém nunca esteve lá para segurar a mão dela. Todos apenas a deixaram cair vez após vez, até que o súbito aparecimento de uma criatura gigante interrompeu seus pensamentos. Foi a primeira vez que a Crane viu um elefante, mas então o elefante cometeu um erro. E o treinador pegou um chicote e começou a açoitá-lo impiedosamente. A Crane assistia a cena, friamente. Naquele momento era como se ela fosse aquele elefante. O público sentia prazer com o sofrimento dela. Crane jogou sua taça de vinho no chão. O elefante, já estressado, estava especialmente sensível a sons incomuns. Crane então colocou seu cabelo ruivo atrás da orelha, de propósito, revelando um brinco cintilante que capturou a luz como esperado. O brinco dela chamou a atenção do elefante. Se ele conseguia fazer truques tão complexos, significava que o elefante era inteligente e perspicaz. Portanto, ele deveria ser capaz de sentir a maldade humana no momento seguinte. O elefante enfurecido avançou contra a multidão. A cena virou um caos instantaneamente, e Crane assistia como se estivesse possuída. Naquele momento ela era aquele elefante. Ela mataria todos que a acorrentaram e recuperaria sua liberdade, mesmo que custasse sua própria vida. Afinal, ela nunca poderia escapar desta maldição de renascimento infinito. Bem quando as patas dianteiras do elefante iam esmagá-los, ouviu-se um estrondo alto. O corpo enorme do elefante desabou no chão. Crane não estava nem um pouco curiosa sobre quem matou o elefante. Afinal, uma coadjuvante nunca teria a chance de ser a heroína numa situação como essa. Vendo um vulto passar rapidamente pela porta, Crane já sabia que ele estava aqui. O demônio loiro conhecido como o Atirador Mágico, que também era o protagonista masculino deste romance. Seu amante de 100 anos, embora ele ainda não soubesse o nome dela, não importa o quanto a trama mudasse, Raymond sempre se apaixonaria por Crane. O amante do passado com quem ela se envolveu por um século havia aparecido. Crane instintivamente se virou para fugir, porque de acordo com a trama do romance, no momento em que Raymond aparecesse diante dela, e tudo começaria a se mover em direção ao final do romance. Isso também significava que ela estava prestes a morrer e renascer mais uma vez. Então, antes que as mudanças que ela fez pudessem desaparecer, ela tinha que encontrar a senhora Del, que não aparecia há 100 anos. Ela tinha certeza de que poderia lhe dar uma nova pista. Crane chegou a um beco escuro e familiar. Atravessá-lo a levaria para a casa da senhora, mas infelizmente, ela também já havia encontrado o desastre aqui uma vez. Isso foi antes de ela conhecer Raymond, e o resultado final foi que ela foi salva por ele. A partir daí, a história de amor dele se desenrolou incontrolavelmente, mas como Raymond já tinha aparecido desta vez, ela só podia apostar que talvez a trama já tivesse mudado. No entanto, as mãos grandes e familiares apareceram mais uma vez. 2 vagabundos bloquearam seu caminho. O rosto de Crane se encheu de repulsa. Ela estendeu a mão e afastou com um tapa os dedos sebosos de sua bochecha. Ela já havia encontrado Raymond, então por que não conseguia escapar disso? Seria por causa de suas próprias ações imprudentes desta vez? Nesse momento, um dos homens a reconheceu como a filha do Lorde e agarrou sua mão com violência. O outro homem começou a revistá-la grosseiramente, em busca de uma bolsa de moedas. Era tarde demais para Crane se arrepender. A bolsa vazia deixou o homem ainda mais furioso, e ele arrancou bruscamente a presilha de seu cabelo. A cena era idêntica à anterior. Deixou Crane um pouco desapontada,
Parecia que nesta vida nada iria mudar. Em vez de ser um brinquedo do destino, era melhor ela mesma tomar a iniciativa. Com uma voz sem emoção alguma, ela chamou um dos homens pelo nome e contou com precisão como ele maltratava sua esposa. Então, mesmo que você dê a presilha para sua esposa, ela só vai desejar que você morra de repente. Suas provocações deixaram o homem possesso e um tapa acertou em cheio seu rosto. Mas ela não parou por aí. Ela chamou baixinho o nome do outro homem. Depois que você morrer, seu filho vai vir para minha casa lavar a louça. Mas não se preocupa, porque logo ele vai pegar uma doença e te seguir para o túmulo. Vendo o homem perder o controle e puxar um punhal, Crane os encarou friamente, sem conseguir evitar de se perguntar: será que o Raymond vai me salvar de novo agora que estou em perigo? Afinal, ele é o protagonista, mas a Crane não queria isso. Tushka na ressaunta, ela deu um passo à frente, indo de encontro ao punhal, e ordenou com firmeza que o homem se apressasse. Se ele não agisse logo, daria tempo do Raymond aparecer. No instante seguinte, o punhal em seu pescoço foi subitamente cravado em seu abdômen. A ação inesperada do homem deixou a Crane em dúvida. Será que ela calculou errado a hora da chegada do Raymond? Por ter trocado a Nancy pela Donna, ficou difícil para ela calcular o momento certo. Com a mesma precisão de antes, uma dor aguda disparou da ferida em seu abdômen, e a Crane finalmente sentiu medo. Mesmo depois de morrer tantas vezes, ela nunca conseguia se acostumar com a dor. Levada pelo medo, ela sussurrou o nome do Raymond inconscientemente. De repente, uma mão enorme tapou sua boca. O homem, decidido a ir até o fim, pretendia matá-la ali mesmo. Naquele momento crítico, o som familiar de um tiro ecoou novamente. Depois de 2 tiros consecutivos, Crane caiu no chão, segurando seu ferimento que sangrava. A situação era quase cômica. Ela tinha fugido para cá para evitá-lo, mas agora ela esperava que ele viesse salvá-la. Você está bem? A voz de Raymond era como a luz quente do sol, perfurando até o seu coração. Raymond se apaixonaria por Crane à primeira vista. Isso era uma coisa que nunca mudou em 100 anos. Então hoje não foi exceção. Raymond se apaixonou por Crane poucos momentos atrás. Raymond estava escondido nas sombras, observando impassivelmente enquanto Crane era atacada. Foi só quando ela perdeu o controle e gritou o nome dele, que ele calmamente levantou sua arma e mirou. O atendente que esperava há tempos viu seu jovem mestre aparecer. Segurando uma mulher ferida em seus braços, ele seguiu as ordens para buscar gás e água para tratar a mulher, mas ele não pôde deixar de se sentir desconfiado. Seu jovem mestre Raymond Seyester uma vez havia derrotado sozinho 300 soldados inimigos e era conhecido como um herói do reino. As pessoas costumavam acreditar que ele tinha feito um pacto com um demônio vil, dando a ele o título de atirador mágico como uma forma de zombaria. Mas agora, quando as pessoas mencionam esse título, era apenas com reverência e inveja. Não importava como você olhasse, não dava para associar aquele título temível a ele. Ele até cuidava de seus companheiros e subordinados, pessoalmente, se fosse esse o caso. Então por que ele permitiu que esta dama se ferisse? Ninguém nesta cidadezinha esquecida era páreo para ele, a menos que ele tenha feito de propósito. Na carruagem, Crane estava deitada de lado, com a cabeça no colo de Raymond. Estranhamente, ninguém mais na carruagem achou isso estranho, como se fosse natural que eles estivessem assim. Foi só depois que sua senhora revelou a identidade do homem que eles descobriram que ele era o noivo de Sela. Vendo suas expressões de profunda decepção, Crane não pôde deixar de soltar uma risadinha. Inesperadamente, a risada repuxou a ferida em seu abdômen. Raymond explicou friamente que o ferimento dela não era profundo, mas isso lhe rendeu um olhar hostil de Donna. É verdade que não há risco de vida, mas já que há um ferimento, com certeza vai doer. Então você acha que ser esfaqueada não é nada demais? Foi só então que Raymond percebeu seu erro. Ele não estava sendo sarcástico. Ele só queria evitar que todos se preocupassem demais. No entanto, embora ela não estivesse morrendo, Crane também não se sentia muito bem. A carruagem de repente ficou em silêncio. Apenas com Donna agachada e chorando, se culpando, Raymond observava a expressão de Crane.
Você se divertiu no seu passeio hoje? Seu tom tinha um toque de familiaridade imperceptível, mas Crane olhou para o homem horrorizada. Ela tinha acabado de ser esfaqueada. Talvez seu olhar fosse direto demais. Raymond virou a cabeça e pediu desculpas em voz baixa, dizendo que era desajeitado com as palavras e não era bom em consolar as pessoas. Crane não tinha nem energia para ficar com raiva. Inesperadamente ele falou de novo. Então você provavelmente não vai querer sair pelos próximos 10 anos, vai. Embora fosse um pouco ridículo dizer isso, para alguém que revivia o mesmo ano, de novo e de novo, ela na verdade gostava bastante de sair. Porque ela tinha visto um elefante pela primeira vez na vida, ela nunca imaginou que um animal tão grande e bonito existisse no mundo. Isso a fez se sentir maravilhada e feliz. Raymond pareceu um pouco surpreso ao ouvir isso, mas depois de ouvi-la dizer que estava feliz, ele respondeu em voz baixa: "Que bom então." Mas ouvir sua senhora falar sobre o elefante só fez Donna se culpar ainda mais. Se eu não tivesse insistido para ir ver como Milady teria se machucado, se o Lord Raymond não a tivesse salvado, as consequências teriam sido inimagináveis. Então talvez isso seja o destino. Crane a observou friamente enquanto ela terminava de falar, como os personagens de um livro, aceitando tão naturalmente este plano meticuloso, esse drama romântico, mas ela estava determinada a arruinar essa peça. Com as próprias mãos ela se soltou de Donna e estendeu a mão para aproximar os dois. "Donna, se é realmente como você diz, então o destino foi cruel demais comigo. Afinal eu quase morri 2 vezes hoje. Não concorda, Raymond? Este homem, que surgiu como destino para salvá-la 2 vezes, inesperadamente, o homem à sua frente abandonou a imagem desajeitada de antes e de fala atrapalhada. A luz da lua lá fora borrava sua expressão, mesmo depois de passar por coisas tão terríveis. Você não demonstra o menor pingo de medo?" Ao ouvir que Raymond acompanhou Crane até em casa, ela não conseguiu mais controlar suas emoções. Ela dificultou as coisas para os servos da mansão principal de todas as formas possíveis, a ponto de nem mesmo o próprio pai dela aguentar mais. Urt confortou sua filha. "Um casamento nobre é uma transação. Vocês dois podem cultivar o amor depois de casados. Além disso, não importa o quão bonita Crane Hire seja. O Raymond realmente vai terminar o noivado dele para se casar com a noiva de outro." Que noção completamente absurda! No entanto, o que mais o preocupava era que sua filha tinha se tornado emotiva demais. Desde que chegou a esta mansão, Isabella não pôde deixar de lembrar daquele pesadelo novamente, e ela contou sinceramente ao pai suas suspeitas. Desde aquele pesadelo, ela nunca mais viu aquela empregada, então ela suspeitava que tudo o que aconteceu naquela noite poderia ter sido real. Enquanto isso, Crane ouvia pacientemente o sermão da governanta. Ela reclamou que sua senhora se livrou dos criados, saiu sozinha e se machucou. Com os apelos repetidos de Crane, a governanta finalmente desistiu da ideia de demitir Donna, mas suas constantes palestras começaram a irritar Crane. Mas se a governanta, que era responsável pelos assuntos da casa, desaparecesse, ela perderia muita liberdade, então ela estava disposta a se fazer de mimada perto dos criados, quando apropriado, para fazê-los sentir que eram especiais. Era só que o Raymond que ela viu ontem. "Me senti um pouco estranha agora há pouco." A voz reclamona da governanta continuava sem parar. "Por causa da partida da Nancy, estamos com falta de pessoal agora." Crane perguntou inconscientemente para onde Nancy tinha ido. "Você ainda não sabe?" A Nancy disse que não podia continuar com este trabalho e pediu demissão. Para receber o Raymond, o Lord preparou especialmente um banquete luxuoso ao ver o Raymond agindo como o mesmo cavalheiro cortês de sempre. Crane ficou secretamente aliviada. Ela claramente estava pensando demais. Deve ser porque ela andava muito sensível ultimamente. Por isso o achou meio agressivo naquele dia. Até a Isela do outro lado estava vestida de forma espalhafatosa como sempre. Como um pavão orgulhoso, exibindo seu conhecimento superficial, embora ela desesperadamente quisesse apresentar a imagem de uma futura baronesa. O olhar de Crane se voltou para o silencioso Raymond ao lado. Como um nobre Raymond, valorizava a moral e a honra.
mais do que os cálculos de lucro e perda de um mercador. Infelizmente, isso era algo que o pai e a filha não tinham de jeito nenhum. Apenas o Lorde ofereceu aplausos e elogios de apoio, mas ela estava toda convencida e satisfeita consigo mesma. Quando ela olhou com expectativa para seu noivo, ela recebeu apenas uma resposta fria. A cena ficou constrangedora no mesmo instante. Crane pensou por um momento e de repente falou: "Afinal de contas, senhora, ela deve ter se comovido com o quão esplêndido o jantar está. Estou tão feliz em ver que está gostando tanto desta refeição." Sua elegância e graça, no entanto, apenas fizeram os comentários anteriores de Isabela parecer mais uma exibição de talento para aliviar o constrangimento de sua filha. Verdi explicou em nome de Isabela, fingindo aflição. "Na verdade, minha filha tem estado com muitas coisas na cabeça recentemente. Ouvi dizer que uma empregada a ofendeu." O Lorde imediatamente entendeu a que ele estava se referindo. "Você quer dizer a Nancy, não é? Ela já apresentou seu pedido de demissão?" Apesar do olhar de descrença de Isela, o Lorde afirmou com firmeza que Nancy foi até ele, pessoalmente, para entregar sua demissão. Ao lado deles, as belas pupilas de Crane se contraíram ao ouvir isso. Ela havia matado Nancy, então quem foi que o pai dela viu? Crane reprimiu a dúvida em seu coração, respirou fundo e falou novamente: "Ela foi embora sem nem me dizer uma palavra." "É de partir o coração, meu Lorde." Com a expressão inalterada, a confortou: "Pessoas que vagueiam são todas assim." Ouvindo a explicação do Lorde, Verdi disse à sua filha para não pensar mais nisso. A essa altura, o banquete já estava na metade e o Lorde se levantou para sugerir que todos fizessem uma pequena pausa. De volta ao seu quarto, Azela se sentia completamente derrotada. Seu conhecimento e sua riqueza não valiam nada diante da beleza de Crane. Apesar de seu pai ter dito que o amor poderia ser cultivado após o casamento, até mesmo seu próprio pai preferia sua amante mais jovem e mais bonita do que a mãe dela. Mas o que a entristecia ainda mais era ver a intimidade de sua mãe com um mordomo. O amor verdadeiro que ela tanto desejava era apenas um sonho impossível. Ela sabia que Raymond nunca a amou, não desde a primeira vez que se conheceram, mas ela não se importava porque acreditava que tinha o poder de fazer tudo terminar perfeitamente. Ela pensou que Raymond era diferente, mas mesmo assim ele não teve escolha a não ser se casar com ela. Afinal, ele havia sido vendido para a família de elfos. Após um breve descanso, Isela se preparou para voltar ao salão de jantar, mas, inesperadamente, ela ouviu aquela voz feminina familiar, vinda da varanda da mansão. Banhado pela luz do luar, Raymond notou Stella se aproximando. Ainda assim, ele continuou a flertar com a mulher à sua frente. Apenas meia hora antes, o Lorde havia sugerido uma pausa e saído com Verte. Crane quis segui-los, mas com tanta gente por perto, era inconveniente falar, ou então ela teve que desistir. Mas ainda estava muito curiosa sobre quem seu pai tinha ido ver. De repente, enquanto estava perdida em pensamentos, a voz suave de Raymond soou em seu ouvido. "No que você está pensando? Se a vida fosse um sonho, Raymond sem dúvida seria seu pior pesadelo, e agora, esse pesadelo insistia em arrastá-la junto com ele. Você não está feliz em me ver?" Havia uma nobre dama que uma vez foi até o campo de batalha para ser uma enfermeira voluntária só por mim. A gentileza repentina de Raymond deixou Crane perplexa. "Você esqueceu da sua noiva." No entanto, Raymond não respondeu à pergunta dela. Em vez disso, ele pegou a mão dela. Seu olhar era excepcionalmente gentil. As chamas do ciúme queimavam atrás dela, e eram impossíveis para Crane ignorar. Se isso continuasse, Isabela encharcaria com querosene de novo, sabendo que sua noiva estava logo do outro lado da parede. Raymond ainda não soltou a mão dela. Em vez disso, ele de repente se ofereceu como um bom candidato a marido. Se Crane quisesse se vingar da família de Isabela, ou segui-lo seria a escolha mais vantajosa. Além disso, você me conhece há muito tempo. Uma declaração tão certa deixou Crane atordoada. Seu corpo todo, tremendo incontrolavelmente, ela negou isso. Ela queria usar a reputação dele como herói de guerra. Mas Raymond rapidamente percebeu a mentira dela. Uma suspeita se formou na mente de Crane, mas ela não ousava acreditar nisso.
porque em todas as vidas passadas, ela havia perguntado a Raymond se ele se lembrava dela. Ela até mesmo exigiu saber como ele pôde esquecê-la, mas todas as vezes, Raymond disse que não se lembrava. Então desta vez ela não perguntou, e ela não acreditava mais. Crane se recompôs, deu um passo à frente, e o confrontou. Você está tentando dizer que estou te seduzindo? Raymond não havia esquecido a imagem de Crane, gritando o nome dele em desespero ontem. Você não estava planejando me seduzir? Daquele momento em diante, ela de fato estava pensando demais. Crane não negou entrando no jogo dele. Ela estava apenas um pouco curiosa sobre ele. Foi então que, inesperadamente, os olhos baixos de Raymond tinham uma emoção que ela não conseguia decifrar. Então ele se aproximou dela passo a passo. Você parece me conhecer muito bem. Eu li seus lábios e você não ficou nem um pouco surpresa. Geralmente as pessoas se impressionam com a minha pontaria, mas você não só não ficou impressionada, você não duvidou nem por um segundo. E ainda assim sua expressão estava longe de ser de adoração. O olhar de Raymond era profundo como o mar, cada pergunta dele era uma investigação, como se tentasse dissecar a alma dela. Crane não pôde deixar de se perguntar se este ainda era o cavaleiro que a amava. Nesse exato momento, uma mão coberta de cicatrizes agarrou com força o pulso de Raymond. O rosto sombrio de Dylan tinha um traço de raiva. O que você está fazendo com a minha noiva? Raymond avaliou discretamente o homem ao seu lado e finalmente a soltou com um pedido de desculpa suave. No momento seguinte, Dylan pegou a mão de sua noiva e estava prestes a sair, mas Crane olhou para trás confusa. Em todas as vidas em que se encontraram, ele nunca duvidou dela, se ao menos ele tivesse mudado antes. Talvez eles até que Dylan, ao seu lado, chamou o nome dela com insatisfação. De qualquer forma, Dylan, estar disposto a se aproximar dela era algo bom. Porque isso tornaria mais fácil para ela fazer sua jogada. Mas, se Raymond estivesse começando a suspeitar dela, seria muito difícil para ela matá-lo. Mas Crane acreditava firmemente que a morte de Raymond devia ter um significado especial. Se ela matasse o protagonista de um romance, talvez ela encontraria a resposta para seu renascer sem fim. E ela queria saber ainda mais. Diante da beira da morte, Raymond ainda amaria quanto ao desprezível padre Dylan. Ele idolatrava sua mulher como uma deusa, não apenas relevando todos os pecados que ela cometeu, mas também buscando uma forma dela se redimir. Então ele vasculhou as Escrituras, página 184. Um pecador pode oferecer um sacrifício de expiação por pecados não intencionais. Aqueles que cobiçam os bens alheios devem fazer uma oferenda de sangue. Um ladrão deve oferecer um cordeiro, e o lascivo deve oferecer 3 novilhas. E quanto a um assassino, no segundo seguinte, a escritura sagrada foi arrancada. Tua deusa não precisaria pagar preço algum, porque ela permaneceria tão pura e imaculada como era no início. Em outro lugar, Isela ainda estava remoendo o desaparecimento de Nancy, mas o Lorde já tinha dado uma resposta clara. No banquete, seu pai lhe disse para não pensar mais no assunto e focar nos preparativos para sua cerimônia de noivado com Raymond. Além disso, mesmo que o Lorde e sua família tivessem matado a Nancy, que diferença fazia? Vertier estava irritado, que ele não podia afastar a família do Lorde e não queria ouvir sua filha fazendo escândalo por coisas triviais. Ele sabia que sua filha tinha ciúmes de Crane, mas contanto que nada acontecesse com sua filha, Raymond ainda se casaria com ela. Afinal, romper um noivado é algo vergonhoso. Ele se lembrou de sua filha se exibindo de propósito no banquete. Embora uma dama nobre precise de um certo nível de refinamento, conhecimento inútil será apenas a sua ruína. A crítica de seu pai fez Isabela mergulhar em desespero. Foi o pai dela quem sempre quis que ela se tornasse uma pessoa culta, ignorando os chamados de seu pai atrás dela. Isabela voltou para seu quarto sem expressão, só de olhar para os quartos idênticos e os móveis desta mansão a enchia de um nojo inexplicável. Seu reflexo abatido no espelho a feria ainda mais. Ela nunca poderia se comparar a Crane, mas mesmo assim, Raymond se casaria com ela. As roupas deslumbrantes que enchiam seu guarda-roupa lhe trouxeram um pingo de conforto.
Assim que ficasse noiva de Raymond, Crane teria que passar o resto da vida dela, presa no território superior, enquanto ela e Raymond prosperariam na alta sociedade. Quanto à vida ou morte daquela empregada, não tinha nada a ver com ela. No quarto escuro, Crane segurava uma serra, medindo tudo cuidadosamente com ela. Ela tinha pensado bem no assunto. Se o que seu pai disse fosse verdade, então o corpo neste quarto permaneceria aqui. Mas, se seu pai realmente tivesse se livrado do corpo de Nancy, então este também desapareceria sem deixar rastro. Certo, o problema era... ela não tinha visto como Nancy foi desmembrada. Encarando o cadáver do homem, suas mãos pareciam inexperientes. O que ela fizesse seria ao menos reconhecido. Além disso, ela inesperadamente encontrou uma mecha de cabelo da Nancy na lareira do quarto. Parecia que desta vez tudo seria limpo, assim como antes, para verificar seus pensamentos. Ela decidiu armar uma armadilha em segredo. Ela, sofrendo com uma noite sem dormir, queria pedir um remédio para dormir para o Dylan, mas hesitou do lado de fora da porta dele por um bom tempo, sem coragem de bater. No entanto, a porta à sua frente se abriu de repente. No instante seguinte, Dylan gaguejou perguntando o que ela queria. Depois que Ela explicou o motivo, ele se virou para pegar o remédio para dormir. Olhando para suas costas, dóceis e submissas, Ela fervia de raiva. Se Dylan não fosse tão patético, Crane já teria se casado com ele há muito tempo, então isso não teria afetado o relacionamento dela com o Raymond, mas ela não podia contar com esse cara de jeito nenhum. A sacola de papel que Dylan lhe entregou continha o mesmo chá que a Crane sempre bebia. Mas por que alguém tão calma e controlada como ela precisaria disso ao ouvir isso? Dylan baixou o olhar. Provavelmente é para ajudá-la a ficar um pouco mais calma. Com suas palavras vagas, Ela não percebeu que Dylan não gaguejou nem um pouco. Então Dylan deu um passo à frente, olhando de cima para a mulher à sua frente. Senhorita Isabella, por favor, pare de se intrometer nos assuntos dos outros. Um arrepio estranho percorreu sua espinha. Isabella o repreendeu com raiva por sua insolência e se virou para sair. Pouco depois que ela se foi, houve uma batida repentina na porta. Dolan se virou e perguntou ao atendente o que era. O atendente entrou e se curvou, respeitosamente, e então relatou. É sobre a senhorita Crane. Depois de esperar a noite toda, Crane descobriu que o corpo tinha sido limpo novamente no dia seguinte. Crane olhou espantada para o quarto impecável. O cabelo da Nancy também tinha sumido. Por sorte, ela tinha preparado uma armadilha antes. A mecha de cabelo do homem que ela tinha escondido não tinha desaparecido, provando que não era imaginação dela. Então seu pai estava mesmo mentindo? Crane ficou um pouco decepcionada por ter percebido a armação tão facilmente, mas, já que a pessoa que removeu o corpo foi o pai dela, ela agora sabia como o corpo tinha desaparecido. Se ela pensasse com cuidado, por volta das 3h30 daquela tarde, ela tinha levado a Nancy para o quarto da Ela. Tudo estava pronto às 4 horas. Embora houvesse muito tempo entre esse momento e o anoitecer, para a pessoa cortar a cabeça da Nancy, as empregadas passavam constantemente pelo corredor durante esse tempo, e a Isabella descobriu o corpo exatamente às 10 horas. Crane levou 10 minutos para confortá-la. E trocar de roupa em tão pouco tempo teria sido impossível para a pessoa limpar rapidamente o corpo e arrumar o quarto, e naquele exato momento, ela estava em pânico porque o corpo tinha sumido. Se ela simplificasse as coisas, a resposta se tornava clara. A Isabella tinha entrado em outro quarto antes de encontrá-la, e o cabelo da Nancy foi deixado no verdadeiro quarto da Isabella. Parece que depois que Crane saiu, alguém moveu o corpo para o quarto ao lado, inesperadamente, porque todos os quartos na mansão eram decorados de forma idêntica. Isabella tinha, por engano, entrado no quarto vizinho, o que causou toda essa confusão. Isso diminuiu consideravelmente a lista de suspeitos. Alguém forte o bastante para esquartejar a Nancy em pouco tempo e que conhecia bem a mansão. Crane tinha uma resposta em mente, mas ela ainda estava intrigada. Fui eu quem os matei. Então por quê? Aquela pessoa se deu ao trabalho de limpar a bagunça, como se tivesse previsto que isso aconteceria. E o que exatamente o pai dela sabia?
15 dias depois, Verde usou os negócios do território e o ferimento de Crane como desculpa para incentivar o povo do domínio a realizar um grande festival, e Crane teve que se preparar para a caçada. Apesar dos caçadores fazerem a caça, como filha do Lorde, ela também tinha tarefas a cumprir, mas Crane queria muito ver seu pai. Mas o Lorde estava ocupado demais, e seu pai raramente tinha um momento a sós. Observando Isela fazer uma voz fininha e fingir inocência, para elogiar o cavalo branco na frente dela, Crane olhou para o céu, sem palavras. Atrás dela, sem surpresa alguma, ela viu Raymond por perto. Em vez de olhar para o seu belo perfil, Crane achou mais divertido observar Isabela agir como uma boba apaixonada. E ela também estava curiosa para ver a cara que ela faria mais tarde. Bem naquele momento, Raymond notou a presença delas e fez um aceno educado. Inesperadamente, Isabela se empenhou ainda mais, perguntando a Crane todo tipo de coisa de forma distraída. Vendo Isabela devagar, cada vez mais com suas palavras incoerentes, Raymond finalmente mordeu a isca e respondeu à pergunta dela. Senhorita Isabela parece muito interessada em cavalos. Sim, eu amo cavalos. Tenho talento para cavalgar desde criança. Vendo a Zela conseguir o que queria, Crane não ficou mais ali, secretamente, rezando para que a Zela se saísse bem desta vez. Depois de sair, Crane foi verificar o número de armadilhas para animais, então se virou para entrar na carruagem para partir. Ela subconscientemente estendeu a mão, esperando que alguém a ajudasse a subir, mas ela esqueceu que nesta vida, Raymond ainda não tinha nenhuma relação com ela. Embora houve vezes em que ela não se casou com Raymond, esta foi a primeira vez que ele não a ajudou a subir na carruagem, mas ela não precisava disso agora. Crane subiu hesitante no estribo. Inesperadamente, uma cena dramática digna de um romance aconteceu. Um deslize acidental com o pé a fez perder o equilíbrio e cair para trás, e nesse exato momento, o protagonista destinado apareceu de repente. Você está bem? Crane encarou o rosto bonito de Raymond, momentaneamente atordoada, mas logo se recuperou e escapou dos braços dele. Raymond murmurou um pedido de desculpas por sua grosseria e a levantou sem esforço algum. Depois de se acomodar, Crane disse educadamente obrigada, esperando que ele fosse embora, mas no segundo seguinte, Raymond sentou-se naturalmente na carruagem. O que está acontecendo? Onde está sua noiva? Você não vai com ela? Ao ouvir isso, Raymond pareceu um pouco sem jeito. Eu não sei andar a cavalo. A mentira descarada fez a expressão de Crane se fechar. Como ele poderia servir ao exército se não soubesse andar a cavalo? Percebendo que Raymond estava apenas brincando com ela, Crane fingiu ignorância e riu da situação. Mas o Raymond de agora sempre lhe dava uma sensação estranha. Normalmente ele seria mais tímido. Seus olhos sempre se enchiam de amor quando olhava para ela, mas agora ela nunca conseguia decifrar o que Raymond estava pensando. O tempo está tão bom. O comentário repentino de Raymond interrompeu os pensamentos dela. Foi só então que Crane percebeu que o verão havia chegado. Sem que ela notasse, Raymond odiava o inverno mais que tudo. As guerras em que ele lutou não foram por honra, nem afetaram a vida do povo. Os ricos só usavam isso como uma oportunidade para lucrar com a guerra, e Verde, em particular, fez uma fortuna vendendo armas. Enquanto isso, os nobres apostavam nos resultados da guerra, e suas cartas de baralho eram os soldados empurrados para o campo de batalha. Depois disso, Raymond sempre relembrava aquela guerra com ela sobre a infinita paisagem branca, que sempre o fazia querer adicionar um toque de cor, com sangue, e era por isso que ele sempre se sentia atraído pelo cabelo vermelho de Crane. Raymond esperava que os soldados não tivessem morte sem sentido. Ele esperava pela bondade das pessoas e pelo perdão de seus inimigos. Dizem eles, os invernos nas Montanhas Brancas são terrivelmente frios. É graças aos cavaleiros que nós conseguimos viver tão em paz. Obrigada. Crane usou essa memória do passado em comum, tentando dissipar as suspeitas de Raymond sobre ela, mas ela também sabia que, mesmo isso, teria pouco efeito. De qualquer forma, ela não podia mais confiar na boa vontade de Raymond. Daqui para frente, e ele provavelmente sentia o mesmo,
Foi então que Raymond mencionou de repente: ouvi dizer que você está patrocinando o filho de um condenado à morte. Ela não sabia onde ele tinha ouvido isso, mas ela realmente estava patrocinando a criança, mas apenas para comprar o cadáver do pai dele. Raymond não entendia por que ela gastaria uma enorme quantia de ouro com o filho de um homem condenado. Inesperadamente, Crane olhou para ele com um olhar sincero. No momento seguinte, por amor, eu quero superar a maldade com o perdão. Ela construiu cuidadosamente a imagem de uma bela, jovem mulher cheia de amor, de boa família e com um bom histórico, exatamente como antes quando se apaixonaram. Do jeitinho que ele gostava, ele tinha até jurado: eu me lembrarei de você na minha próxima vida. Mas na realidade o olhar dela era tão intenso que chamou a atenção de Raymond. Crane imediatamente virou o rosto e disse: chega. Ela já tinha desistido de procurar respostas dele, não mais. Ela ainda fingiria ser aquela garota de tantos anos atrás, mas só para mandá-lo para a cova. Não importava o quão pequena fosse a armadilha, contanto que pudesse derrubá-lo.